Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre fisiologia hoje, não é? Uma coisa que não é tão aprofundada na faculdade, mas que é uma das doenças mais comuns, tá? É uma das coisas que mais matam, aliás, é, faz parte da condição que mais mata das causas naturais, que é as doenças cardíacas, né? Que hoje é a aterosclerose. E é importante a gente entender um pouco o metabolismo do colesterol, que não é uma coisa tão explicada dentro da faculdade, né? E hoje eu vou explicar um pouco por que o colesterol alto ele pode ser um problema aqui no modelo de aterosclerose, tá? Basicamente, vamos supor que aqui a gente tem uma artéria, tá bom? Aqui são as paredes da artéria e aqui dentro passa o sangue, tá bom? Vamos supor que aqui passe o sangue. Naturalmente, dentro dessa artéria, né, dessas veias, tem o LDL, que é uma das formas de colesterol que a gente tem. LDL de proteína, lipoproteína de baixa densidade. Por que baixa densidade? Porque é cheio em gordura, né? A gordura ela tem uma densidade pequena, então é isso que acontece. Esse LDL vai circulando, ele é usado na produção de alguns hormônios, como a testosterona, cortisol, estrogênio, enfim. E, naturalmente, essas paredes do vaso sanguíneo, numa estrutura saudável, elas não permitem que esse LDL atravesse aqui e fique aqui tão facilmente, tá bom? É uma troca, aqui existem trocas, né, de nutrientes que entram e saem das artérias, dos vasos sanguíneos, que é seletivo, não é qualquer coisa que entra e sai aí não. Mas em caso de lesões, e várias coisas podem causar lesão nessa parede aqui, por exemplo, a pressão alta, né, ela vai lesionando isso aqui, porque o sangue empurra aqui, né, e vai pressionando. O tabagismo, fumar, o cigarro vai causando algumas coisas que podem, algumas toxinas do cigarro, né, da fumaça, elas podem ir lesionando isso aqui. Glicemia muito alta, então diabetes pode acabar lesionando isso aqui. E o que acontece? O LDL, né, estando mais alto, ele também tem probabilidade maior para acabar o quê? Entrando dentro da parede da célula do vaso sanguíneo. E aí é que mora o problema. Porque quando o LDL entra aqui dentro, né, geralmente ele é um LDL que ele encontrou o quê? Um radical livre. Onde é que tem muito radical livre? Em muitas doenças, né, nessas condições que eu falei, e especialmente na obesidade. Então, quando ele encontra um radical livre, ele vira um LDL oxidado. A gente não precisa entender o que acontece exatamente com esse LDL, só entender que ele vira um LDL oxidado. E ele está num lugar onde ele não deveria estar. E aí o que acontece? O seu sistema imunológico, né, ele reconhece isso aí como uma célula estranha, evidentemente. Ele não sabe o que é um LDL oxidado, é diferente de um LDL. Então, a parede do seu vaso, ele começa a chamar células do sistema imunológico, né? Por exemplo, macrófagos, monócitos, enfim, que estão circulando por aqui e ele começa a chamar para dentro. Quer dizer, tem alguma coisa estranha aqui, a gente tem que dar jeito nisso aqui. E as células do sistema imune, quando elas encontram esse LDL, elas englobam ele, que é uma das formas de eliminar um vírus, uma bactéria, só que não conseguem, aí elas formam uma célula espumosa. E aí é que mora o problema, porque você vai formando mais células, e mais células, e mais células, e mais células, e mais, 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 e mais. E aí a parede do seu vaso sanguíneo, ela vai ficando mais estreita. Antes passava aqui, agora a quantidade de sangue que teria que passar aqui, ela tem essa quantidade aqui. Em alguns casos, ela pode chegar até a entupir totalmente. Se isso for numa veia do cérebro ou numa veia do coração, você vai ter um derrame, né, um AVC, um infarto, e isso vai ser muito prejudicial para você, porque a partir daqui não vai ter sangue e o tecido que está aqui depois ele vai morrer, porque não vai chegar oxigênio, nutrientes e, bom, morrer uma parte do seu coração, morrer uma parte do seu cérebro, não é nada legal, tá bom? Por isso que o LDL, muitas pessoas pensam, especialmente aqueles que usam esteroides, porque sabem que o LDL altera, pensam, bom, meu LDL subiu, mas não tem problema nenhum, daqui a pouco ele volta, tá? Isso não é de todo interessante, porque o LDL, ele pode reduzir no sangue, mas essa formação aqui, ela não reduz mais.
Então a gente tem que cuidar para não progredir, para evitar ao máximo isso aqui, tá? E claro, às vezes isso aqui pode se soltar dessa região aqui e seguir viagem pelo sangue. E aí quando chegar em uma artéria, uma veia, alguma coisa de calibre um pouco menor, ela vai entupir e aí vai causar o mesmo efeito, tá bom? Próxima, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre como a nutrição pode ajudar isso aqui e no diabetes, tá bem?